Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento. Meu nome é José Benito, professor de História. Criei esse espaço como lugar de debate para algumas ideias, proposições, provocações que eu faço aqui. Como um espaço de debate, mais importante a sua opinião. Ao final do vídeo, tendo algo a acrescentar, a questionar, faça nos comentários, eu respondo a todos. Se você acompanha os debates que a gente propõe aqui, as questões que a gente levanta, se inscreva no canal, aperte em inscrever-se, vai aparecer inscrito. E se você ativar o sininho, toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você vai ser notificada ou notificado. E se você quiser nos ajudar a divulgar as questões que a gente levanta aqui, hoje a gente vai apresentar uma questão clássica de desmanche do Estado brasileiro. Se você quiser ajudar na visibilidade de vídeos como esse, aperta o gostei. Você pode apertar agora o polegar para cima. Ao final do vídeo, se você não gostar, desaperta ou aperta o não gostei, mas isso é importante para a visibilidade do vídeo e do canal. Então se inscreva, curta o vídeo. Bom, a ideia hoje aqui é apresentar um caso concreto, clássico, do processo de desmanche de Estado, um exemplo da maneira como ele se dá por detrás da cortina de fumaça que o governo cria, esse governo mais do que outros, e que reverbera na grande imprensa, da cortina de fumaça que apresenta o servidor como um inimigo do povo, né? Colocando trabalhadores do serviço privado, da iniciativa privada, contra trabalhadores das áreas públicas, né? Do serviço público. E o caso que eu trago aqui hoje é do IPEM. Eu sempre falo isso, né? Da Ciência e Tecnologia, que é um conjunto de carreiras que está presente em vários órgãos estratégicos para a sociedade brasileira, para a soberania brasileira, para a saúde brasileira, para o desenvolvimento científico de longa duração do Brasil. E nessa carreira de ciência e tecnologia nós temos vários exemplos, como em todas as carreiras de serviço público, de desmanche de órgãos públicos, de desmanche de serviços públicos. O caso que eu trago hoje aqui é o do IPEM, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, que está localizado em São Paulo, que é uma instituição vinculada à Comissão Nacional de Energia Nuclear, que faz parte dos órgãos de ciência e tecnologia do Brasil, que os seus trabalhadores são das carreiras de ciência e tecnologia do Brasil, e esse órgão é extremamente estratégico, apesar de boa parte da população não conhecê-lo, para a saúde brasileira, e é um órgão que está em processo de desmanche, um desmanche do Estado que não é para criar o Estado mínimo, é para criar o Estado totalmente a serviço de poucos. E o que está acontecendo no IPEM? Né? E o que o IPEM faz? Vamos por parte. O IPEM, que é essa estrutura, esse instituto de pesquisas vinculado à Comissão Nacional de Energia Nuclear do governo federal e que tem um processo de parceria muito forte com a USP, né? É um instituto de pesquisas, como o nome diz, e que tem uma atividade prática central e estratégica para a saúde brasileira. Ele é o maior produtor de radiofármacos. Radiofármacos são medicamentos utilizados nos exames e no tratamento de câncer do país. Ele produz 90% dos radiofármacos usados em tratamento de câncer e 80% do material utilizado em exames para câncer do país. Os produz a preços baixos, com alta qualidade, porque são desenvolvidos pelo Estado brasileiro, por servidores públicos, por trabalhadores e trabalhadoras, pesquisadores e pesquisadores do serviço público. Pois em determinado momento, já há algum tempo, o governo olha para essa área, produção de radiofármacos, né, esses radiofármacos de meia-vida, de longa duração, ele olha para essa produção de radiofármacos, parte do mercado, com o apoio de setores da política brasileira do governo, como uma possibilidade de lucro. Aquilo que é essencial para a vida de milhões de brasileiras e brasileiros, o mercado e seus agentes políticos, e a imprensa e outros setores vinculados ao grande capital, olham como uma possibilidade de lucro. E o que é que se imagina? Caramba, você tem um único instituto no Brasil produzindo radiofármacos de meia-vida de longa duração, que dominam, dentro dessa lógica mercantilista, 90% de um mercado, o de tratamentos, e 80% de exames. Por que isso está na mão do governo? Então, desde 2010, por uma iniciativa do senador Álvaro Dias, repousa no Congresso Nacional a proposta de emenda constitucional 517/10 de 2010.
Ao longo dos governos, setores políticos vinculados ao capital tentaram tocar essa pauta, e nesse governo, do governo Temer para cá, mas principalmente nesse governo, que é um governo totalmente a serviço do grande capital, que despreza totalmente as necessidades do povo, não as considera prioritárias, nesse governo esse processo andou. Foi quebrado, está sendo quebrado, essa emenda constitucional, proposta de emenda constitucional 517/10, passou no Congresso e só falta agora votar os destaques, pequenas alterações no texto. Mas o que está acontecendo nesse momento é a quebra do monopólio. Quer dizer, outros setores poderão, outras empresas poderão vender esses medicamentos que hoje são produzidos a um preço de custo bem baixo. Se você comparar, para quem conhece a área, né, não é o meu caso, mas é o que a gente lê, o que a gente ouve de colegas, é bem mais baixo do que se fosse fornecido por uma empresa privada. Mas não basta quebrar o monopólio, é preciso quebrar a eficiência do IPEM. E já há algum tempo, adotando medidas similares para outros órgãos públicos e algumas, infelizmente, entre aspas, especiais para o IPEM, porque ele é o órgão, um dos órgãos sob ataque nesse momento, o governo vai desmontando essa estrutura. Há pouco mais de 2 meses ele mudou a direção do IPEM, sem nenhuma discussão com a comunidade científica, sem nenhuma discussão com a USP, que é parceira nesse processo. E essa direção, como a direção da Petrobras, no caso da Petrobras, trabalha para o processo de desmanche. A própria Comissão de Energia Nuclear também está passando por um processo violento de desmanche e divisão. Comissão de Energia Nuclear que produziu ao longo de anos conhecimento, expertise acumulada no desenvolvimento de tecnologias nucleares para fins pacíficos, de controle da energia nuclear nesse país para fins pacíficos. Essa estrutura está sendo quebrada porque essa área é tida como uma área lucrativa de ponta de tecnologia que não tem que ficar na mão do governo, tem que ficar na mão da iniciativa privada e onde ela for muito eficiente, como é o caso do IPEM, São Paulo, ser destruída para que a iniciativa privada ocupe esse lugar. Essa destruição também tem uma tarefa, para além de permitir a concorrência sem concorrência, você tira da mão do governo um conhecimento estratégico. E quando você tira da mão do governo, você está tirando da mão da sociedade. O IPEM, como todas as estruturas de ciência e tecnologia desse país, e eu ouso dizer como todo serviço público, passa por um processo de desmanche que a gente já sinalizou aqui, por falta de pessoal, quadros altamente especializados, sejam pesquisadores, sejam técnicos, se aposentam ou se desanimam com os baixos salários e saem. Isso esvazia a capacidade produtiva, não só dos medicamentos em si, mas de pesquisas sobre esses medicamentos, de pesquisas nos outros órgãos nas áreas de ciência e tecnologia. Você não tem orçamento. O próprio IPEM, ano passado, ficou durante algumas semanas sem produzir medicamentos, porque o governo vergonhosamente cortou o orçamento daquele órgão. Foi avisado no começo das discussões orçamentárias de 2021 que esse tipo de corte geraria problemas e gerou. E aí houve uma correria no final, e essa correria, até quanto ela não é intencional, para desqualificar o órgão que produz um trabalho de excelência. Então as instituições sofrem com falta de pessoal, falta de orçamento, falta de formação de novos quadros. É fundamental que a gente tenha pesquisadores que passem seu conhecimento para os mais jovens, para que as pesquisas tenham continuidade. E tudo isso, todo esse ataque, escondido por uma cortina de fumaça que coloca trabalhadoras e trabalhadores do serviço público como inimigos da população em geral. É isso que está afetando a gente hoje. A tendência do governo é transformar um trabalhador, uma trabalhadora do IPEM, que produz, repito, 90% dos medicamentos usados no tratamento de câncer desse país, a um custo acessível à rede pública e privada de saúde. O governo, quando ataca servidores, ataca trabalhadoras e trabalhadores do IPEM, como da Fiocruz, como do SUS, como do INCA, que usa esses insumos para ficar só na área de saúde. Eu poderia falar de várias áreas aqui. E esses ataques colocam os trabalhadores da área pública como marajás, como gente demais. Tem gente demais. Não tem gente demais produzindo radiofármacos, tem gente de menos. E a intenção é que tenha cada vez menos gente para que a empresa privada assuma e transforme o que é saúde pública em negócio. Tem gente demais ganhando muito. Ninguém ganha muito.
Um pesquisador nesse país, no topo de carreira, com 40 anos de serviço, com doutorado, não tira 70% de um salário de deputado. Não tira 25 mil reais. É claro que se você olha para os salários médios da população, com o salário mínimo de fome que a gente tem, você pode dizer isso é um grande salário. Isso é um grande salário para alguém que produz medicamentos para a população, que pesquisa medicamentos, que pesquisa vacinas, que pesquisa desenvolvimento tecnológico. Eu estou pegando eu estou pegando no campo farmacêutico, né, de radiofármacos, poderia pegar em qualquer campo, para mostrar que isso não é muito dinheiro para quem produz tecnologia, para quem garante qualidade de vida, para quem garante uma vida melhor às pessoas. A sociedade como um todo, a perspectiva de um futuro maior para a sociedade. E isso está sendo destruído por um governo que opta por um capitalismo de barbárie. O importante é dar lucro. E se para dar lucro eu sacrifico o futuro do povo, o presente do povo, a saúde do povo, que se dane. E essas coisas têm um desdobramento maior. Se trata de saúde imediata para quem sofre de câncer, e você pode dizer, pô, eu não sofro, ninguém sofre, qual é o meu problema? Mas a gente não sabe o dia da manhã. Mas se trata de uma perspectiva de futuro que essa sim afeta todo mundo, por mais saudável que seja. Desmanchar o Estado brasileiro, desmanchar as estruturas públicas de serviço público que foram construídas para dar um mínimo de qualidade a um povo sofrido e que são sucateadas todo o tempo, até como uma forma de colocar a população contra elas, é uma tática em que se tenta conseguir o aval da população para que ela apoie a morte dos seus direitos. É isso que está acontecendo com o IPEM agora. E a grande imprensa não fala. Estamos destruindo um instituto de pesquisa que produz medicamentos essenciais para esse país, repito, a baixo custo, de alto desenvolvimento tecnológico, porque alguém entendeu que é preciso dar lucro. E o Congresso Brasileiro que você elege, essa galera que está lá, que talvez seja o pior congresso em anos, que não tem nenhum respeito pelo servidor público ou pela ciência e tecnologia, essa galera que está lá votou, em sua maioria, os partidos que apoiam o governo em peso, votou a quebra de monopólio. E apoiam o desmanche do IPEM, e apoiam que uma atividade que é pública, que tem uma função pública, que é tratar de casos complexos de saúde pública, vire suco para ser vendido a preços altos, né, como se fosse um shopping center onde o nosso desespero, a nossa saúde é parte de uma equação do lucro. Então toda vez que você vir um ataque ao serviço público, né, que você escutar um ataque a um servidor público, tenta entender o que está por trás. O servidor público é só a cara dos serviços que a gente precisa. Os ataques às instituições públicas, em particular as instituições de ciência, cumprem um projeto amplo de tomar, não de destruição do Estado, mas de tomada do Estado por meia dúzia de pessoas que não está nem aí para o futuro do povo, não está nem aí para a saúde do povo, não está nem aí para as nossas necessidades urgentes. Uma galera que não está nem aí para a crise que a gente está vivendo, para a fome que está na rua. Porque o serviço público é a forma da sociedade, de maneira coletiva, intervir nesse processo. Quando a gente aceita calado, nem sabe que está acontecendo o desmanche de uma instituição como o IPEM, quando a gente aceita calado transformar tratamento de câncer em negócio, escondido, de forma escondida no Congresso, quando a gente bate palma para quem faz os ataques a instituições como essa, a gente está sendo a vítima cúmplice, a gente está sendo o inocente otário.